Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, se liga na nova dica do nosso irmão sempre antenado, Lucas França, que mais uma vez fica aqui o nosso agradecimento a esse irmão de fé e batalha, veteranaço aqui. E olha só, PT aciona STF contra decreto que veta o uso de gênero neutro em Santa Catarina. Ação de inconstitucionalidade diz que medida possui traços de censura prévia. Uma matéria muito recente de 8 de setembro de 2021. E eu quero que você preste o máximo de atenção possível, principalmente para aquelas pessoas que acham que esquerda e direita trabalham do mesmo jeito. Nos assuntos globais, naqueles assuntos que nos colocam como uma nação rica e ao mesmo tempo pobre, quando aceitamos as normas que são traçadas lá fora, não importa se é esquerda ou se é direita. Mas a esquerda ela tem pressa de deixar o Brasil igualzinho a Sodoma e Gomorra. E para aqueles que ainda insistem que não querem enxergar essa realidade, eu os convido humildemente, eu peço que você também seja humilde, principalmente você que pensa assim, que não adianta, que é tudo igual, que você preste atenção que, embora nas questões globais de fato sejam iguais, nos detalhes, na forma como governa internamente, a diferença é muito grande. Então escuta isso aqui. O Partido dos Trabalhadores do PT entrou com ação de inconstitucionalidade, ADI, no Supremo Tribunal Federal, o STF, contra o decreto do governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, do PSL, que vetou a utilização do gênero neutro em escolas públicas e privadas e em órgãos públicos. Assinada pela presidenta do PT, Gleice Hoffmann, a ADI 6.925 argumenta que a medida é marcada pelo traço de censura prévia e que viola a garantia dos direitos sociais e individuais, além de prejudicar a promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, intimidade, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. De acordo com o partido, a utilização de gênero masculino como neutro é um dos símbolos do machismo socialmente enraizado e não acompanha a mudança de paradigma que está ocorrendo no mundo e no país há alguns anos dos estudos feministas e da teoria que, frutos da evolução social. Preste atenção no que isso significa. O texto ainda defende a substituição de ele e ela por ilu, ou seja, isso aqui não tem no nosso vocabulário português, então você não vai poder mais escrever, você não vai poder mais se referir a uma pessoa sob pena de estar discriminando alguém que tem uma opção íntima dela entre quatro paredes diferente da sua. Você vai ter que, por causa dessas pessoas, não usar mais ele, ela, e vai ter que substituir isso por ilu. Em vez de você dizer, ele pode fazer isso aqui pra mim, ela pode fazer isso aqui pra mim, você vai ter que dizer, ilu pode fazer isso aqui pra mim. Entende, irmão? Olha só, de dele ou dela por dilu. Em vez de você dizer, isso aqui é dele, isso aqui é dela, você vai ter que dizer, isso aqui é dilu. De meu ou minha por mim e minha. Presta atenção, em vez de dizer isso aqui é meu, isso aqui é minha, você vai ter que dizer isso aqui é mi, isso aqui é minha. Irmãos, peraí que piora. De seu ou sua por su ou sui. De aquele ou aquela, em vez de você se referir, olha, aquela moça ou aquele rapaz, você vai se referir aquilo. Simples assim, você, ó, aquilo, ali, aquilo, aqui. E de o ou a por li. Então, se isso aqui não é uma ditadura do pior tipo que se existe e ainda mais colorida, eu não sei mais o que é. Contudo, o decreto do governo catarinense defende que os termos são inexistentes na língua portuguesa e apresentam contrariedade às regras gramaticais consolidadas no país. Famosa nas redes sociais por suas aulas de língua portuguesa, a professora Cíntia Chagas nega que o recurso de fato promove inclusão. Pelo contrário, então, meus irmãos, PT é isso. A própria bandeira deles não é outra coisa a não ser a própria estrela de Baphomet, o pentagrama, e as ideologias que eles propagam, as ideias que eles defendem, por mais bonitinhas que possam parecer, olhando assim de longe, na medida que você for a fundo, na medida que você for analisando onde vamos chegar se seguirmos pelos caminhos que eles querem, você só vê destruição da família, da moral dos bons costumes e o distanciamento do cristianismo e o caminhar a passos largos, para não dizer correndo, em direção totalmente ao obscurantismo. Nada mais do que isso. É exatamente aí que eles querem chegar, porque o mestre deles está justamente aí, no obscuro. Então, meus irmãos, quando eu separo as coisas e digo que a gente tem que lutar, não por lados políticos, não por pessoas que estão lá nesse sistema enriquecendo eles, as famílias todas, mas por propostas. Essa é uma pauta que nós devemos exigir que seja respeitada, o direito seu de educar o seu filho. Essas coisas, meus irmãos, se nós acharmos que não precisamos nos preocupar porque é o certo, vai sendo distorcido pouco a pouco. O STF, eu repito,
tem sido o refúgio do PT e de todos os outros corruptos possíveis nesse país. Temos denúncias não de pessoas comuns, não de pessoas que acham demais, sem prova de nada, mas pessoas que estão ali, nos mais altos cargos, como o senador, por exemplo, Cajuru, que disse que não é de hoje que a nossa Suprema Corte vende sentenças. A CPI Lava Toga, meus irmãos, se tivéssemos alguém realmente limpo, ela poderia ter limpado a nossa Suprema Corte. Porque ninguém quer que ela acabe, ela tem que existir. Ninguém defende isso. Mas o problema é que as pessoas que estão lá não estão mais dignas do cargo que têm. Cada brasileiro desse país, se você perguntar, eles têm essa mesma opinião. E um presidente que fosse honesto, sabendo que é isso que a massa pensa e é isso que a massa quer, ele poderia muito bem, legalmente, investigar aqueles homens que estão lá. E pelo costume que eles estão de fazerem o que bem entende e se sentirem como deuses acima da lei, seria muito fácil pegar tudo que eles fazem de errado. Mas, como os que poderiam exigir isso também devem, aquele ditado popular acaba se aplicando aqui. Uma mão lava a outra. Olha, nós dois devemos, nós dois somos sujos, então nem você vem pra cima de mim, nem eu vou pra cima de você. E a gente vai se tolerando aqui, porque a verdade é que ambos os poderes se odeiam. Eles não trabalham mais em conjunto. Eles se odeiam, mas se toleram para um bem comum deles mesmos e não do povo. O povo, nesse caso, só serve para bancar a boa vida que eles têm. Preste atenção que quanto mais se tira direitos do trabalhador, com a alegação que isso vai gerar mais emprego, vai gerar mais renda, você só vê as pessoas empobrecendo. Porque é óbvio, se é você analisar os países de primeiro mundo, você só tem uma nação com um progresso real quando o pobre também consegue ter bens de qualidade, quando ele consegue ter uma vida de qualidade. Se ele não tem isso, o país por si será pobre e fraco. Você anda numa rua, numa cidade, e você vê lá aquelas casinhas humildes, cada morador ali, se pudesse, construiria uma boa casa. E se todos eles trabalham 10, 12 horas por dia, e mesmo assim não conseguem ter, então há algo de errado com a nossa administração. Há algo de errado com o nosso país. Porque o Brasil, ela é a terra abençoada, ela é a terra prometida, aquela terra que emana leite e mel, e isso é comprovado. Na agropecuária você pega de grãos a gado, nós batemos recordes atrás de recordes. Na água, que já se fala que será o bem mais precioso do mundo e muito em breve, nós somos um país abençoado. Fora os rios que nós temos em abundância, debaixo desses rios temos lençóis de água ainda mais abundantes. Quando se fala em tecnologia, de chip de celular até o avião mais moderno, é construído com os nossos minérios que, diga-se de passagem, é da melhor qualidade. O Brasil, ainda mais abençoado por Deus, não vive sofrendo de terremotos, tornados, chuva de granizo e etc. É uma terra de fato abençoada. A maior parte do ano somos abençoados com sol, que também, segundo os estudos, será a principal fonte de energia da humanidade. Já poderia ser agora, basta querer. Então uma terra dessa, que não acontece nenhuma catástrofe natural e ainda assim o povo não é potência, algo está errado. E o que é que está errado, meus irmãos? O que está errado é que nós não temos mais governantes. Nós temos pessoas eleitas pela população, mas que seguem ordem lá de fora, aos interesses internacionais. À medida que isso vai se tornando uma realidade escancarada, então você tem partidos como o PT, que na hora da eleição pedem votos aos cristãos, à família tradicional, dão uma de representantes legítimos do povo, mas basta passar essa época e eles começam a mostrar para quem realmente eles trabalham, de forma descarada. O outro lado, pelo menos a nossa intimidade, o direito de você criar seu filho, o direito de você defender o seu patrimônio, ainda se respeita. Mas a esquerda, meu irmão, não faz isso. Então, sendo realista, tendo o pé enfinhado no chão, dentro da realidade, nós podemos dizer que, em assuntos globais, como eu falei, não há muito o que fazer. Acredito que, para o país ser o que ele deveria ser, vai precisar que a própria população se levante. Eles não vão lutar a nossa luta. Essas pessoas que estão aí não vão colocar o seu pescoço na guilhotina para enfrentar os donos do mundo por causa de você. Porque a elite é muito inteligente, ela já vai e enche esses caras de dinheiro. Pessoas que não tinham nada, entram para a política, ficam milionárias. Então elas não vão morder a mão que está alimentando elas. A mão que fez elas chegarem onde elas estão. Quem tem que se levantar é o próprio povo, que vem sofrendo por esse tipo de política e esse tipo de posição. Então, meus irmãos, que fique bem claro isso, que ambos os lados na questão global trabalham para o mesmo sistema, com os mesmos objetivos,
mas que, como eu tenho provado aqui nos vídeos, as propostas da esquerda vão a longo prazo destruir a célula base dessa sociedade que temos, que é a família, a moral e os bons costumes. O outro lado, pelo menos nessa parte, nos deixa em paz. Mas a esquerda não, porque ela tem mais pressa em servir ao sistema. Ela tem mais pressa em transformar o mundo na antiga Babilônia, na antiga Sodoma e Gomorra. E eu repito isso em cada vídeo. Peço que você passe essa mensagem adiante. Mostre para essas pessoas que isso aqui não foi teoria da conspiração. Isso aqui não foi invenção da minha cabeça. Isso aqui é um fato, é uma notícia. E essas coisas estão avançando, como a própria matéria disse, no mundo, porque as pessoas de bem não estão fazendo nada. E isso é o suficiente para que o mal triunfe. Então eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. Reconheço o nosso esforço. Coloquei essa gameplay aí já para o vídeo ficar mais leve, menos tenso, para que assim a plataforma nos permita te mostrar essa realidade. Enfim, meus irmãos, fiquem com Deus. Um abraço e tamo junto.